Olá, pessoal. Eu sou Ana Volpon e este é o Mindful Cast. Prepare-se para doses de saúde, equilíbrio e plenitude a cada novo episódio. Vamos nessa? Eu tô assim, gente, olha, eu não consigo nem respirar entre uma frase e outra porque eu tô animadíssima. Porque a pessoa que tá aqui comigo é de uma responsabilidade minha. Vocês não estão entendendo. Calma que vocês já vão entender. Ah, já vou logo falar o nome. Pétria Chaves, gente! Pétria Chaves no Mindful Cast. Pensa se nós não somos foda. Que bom poder falar assim num podcast, né? A Ah, gente fica... é, porque o programa é meu, entendeu? Então eu Faço falo o que tudo eu quero. Exato, Maravilhosa. exato. Então eu falo, às vezes eu solto essas pérolas em francês, né? Ai, gente, porque eu acho que assim, até liberta quando a gente fala um bom palavrão. Espontânea. Bom, Pétria Chaves, gente, assim, dispensa apresentações, mas é claro que ela tem um currículo vasto, impressionante. Eu tenho uma grande honra em recebê-la aqui nesse episódio. Ela é uma renomada jornalista, autora do livro Escute Teu Silêncio, que eu estou amando profundamente. Assim, depois ela vai falar mais, óbvio que a gente vai falar muito sobre o livro da Pétria aqui no programa de hoje. Programa, viu? Eu sou assim a entrevistadora. É, E a gente vai falar sobre a grande falácia da comunicação. Vamos explorar a verdadeira essência da comunicação, não apenas como troca de palavras, mas como um ato profundo de escuta, tanto do outro quanto para nós mesmos. Faz sentido, Pétria? Totalmente. Ana, que delícia estar aqui. É uma delícia por você, uma delícia também pela ponte, né, que nos uniu, e eu sou muito atenta a isso. Isso também tem a ver com escuta, também tem a ver com conexão, né? Então, assim, isso que você traz, logo no início da conversa, é fundamental porque até o meu trabalho ao longo dos últimos anos vem sendo a construção de pontes. Uhum. E essa construção de pontes, ela tem que ser feita com a escuta. Tem que ser feita com a escuta, né? E a gente parece que deixou de lado isso. Então, a própria comunicação, e eu acho que isso em todos os meios, não só no jornalismo, na comunicação corporativa, na educação, a comunicação ela veio sendo corroída por uma necessidade de todo mundo falar, expor sua opinião, sem um processo anterior de escuta pessoal, de autoconhecimento, de calma. Isso precisa ser ensinado. E aí eu comecei a pesquisar a respeito disso, e acho que uma das razões da gente estar aqui hoje é essa, mas tantas coisas que nos conectam também, nos unem, né, de Nossa, afinidades e que a tudo mais. gente fez aqui uns bastidores, que olha, eu vou te falar, foi 1 hora de bastidor, agora eu tenho 15 minutos de podcast com a Pétria. Mentira, a gente vai fazer 1 hora, tá? Bom, a Pétria, ela tem uma vasta experiência em comunicação, liderando o programa Revista CBN e entrevistando figuras marcantes. E agora com esse livro incrível, Escute o Teu Silêncio, que já não é recente, tá? Porque ela tá com outro já, o segundo livro da Pétria, o segundo filho literário, tá no forno. Tá no forninho. E eu já sei o título, não sei se ela vai falar, mas eu já sei, eu amei, amei com todas as minhas forças. Bom, então ela realmente, nesse livro, ela convida a sociedade a repensar a forma como nos comunicamos, trazendo à tona a importância do silêncio e da escuta ativa. Resume bem, Pétria, o Maravilhoso, teu tá livro? muito resumido, tá lindo. E uma coisa que eu quero já talvez começar te falando, Uhum. né, para que fique muito claro nessa conversa, e em todas eu falo sobre isso. Quando eu falo sobre silêncio e escuta, é o oposto do silenciamento. É o Uhum. oposto do silêncio conivente com violências, do silêncio conivente com agressões, diversas agressões. Não é o silêncio que cala, Uhum. é o silêncio consciência, é o silêncio contemplação, o silêncio potência antes da gente falar, para que a gente fale com propriedade, Sim, para que a gente tenha potência na fala e segurança. Então, é muito mais o silêncio como contemplação e força, sim. do que o silêncio como calar o outro ou se calar diante de questões,
que precisam de uma voz ativa e tudo mais. Então eu vou brincando com esses paradoxos o tempo inteiro, que é muito importante também, né, Ana, para os Sim, nossos dias. Sair um pouco dessa visão, tão simplista da vida. é. A gente precisa ser um pouco mais profundo. Uma das reflexões que eu fiz aqui, preparando o roteiro para a gente ter essa troca, foi justamente isso. Por que que a gente tem que responder imediatamente a tudo e a todos? E isso é um exercício que eu faço diariamente. Legal. Então, quando eu aprendi a respirar e a entender que não, eu não preciso ser reativa, isso é um ponto de vista equivocado. Isso é um ponto de vista muito primitivo, porque ele é instintivo, né? Então, quando a gente para, se escuta, entende que não é necessário reagir e sim responder de maneira muito mais consciente depois de um tempo. Mas aí, como fazer isso sem ser agressivo nesse silêncio que você justamente disse que não é o que você traz, mas existe um silêncio agressivo, Também. existe aquele silêncio de silenciar o assunto, É. de calar o outro, de ignorar o outro. Isso é muito ruim, porque as pessoas também. Vamos lá, às vezes a pessoa realmente precisa de um tempo, ela tá ali digerindo, ela tá respirando, ela tá se conscientizando de que ela não vai reagir. Mas o outro, na sua ignorância, Sim. né, de não saber lidar com o silêncio, fica muito mais aflito, fica muito mais ansioso, fica muito mais desesperado. Isso. Às vezes a pessoa não tá nem frente a frente, porque quando é frente a frente, a gente tem outras formas de comunicação. Às vezes é no WhatsApp. Quantas e quantas vezes a gente já não foi pega vendo aqueles 3 pontinhos do WhatsApp, que eles não param, a pessoa não solta a mensagem, e ela continua escrevendo e você não sabe o que vem. Gente, que sociedade maluca. Não É é? maluco. É maluco. E por isso que eu quis fazer a proposta, né, eu junto com a minha editora, da editora Planeta, que lançou o meu livro, também vai ser o lançamento do segundo, que é a Clarissa Mello, a gente discutiu muito sobre a importância de falar da escuta e silêncio, nesse nosso contexto, nessa nossa vida, de tudo muito raso, respostas muito rápidas, de muita ansiedade. Não à toa, se a gente for, eu como jornalista falo muito sobre isso, índice de ansiedade, depressão, burnout, Uhum. Tá só pegando, cresce. tá Porque é um pegando. comportamento muito reativo, muito instintivo, muito ansioso. Eu brinco assim, você deu esse exemplo do WhatsApp, e aí o outro responde. Meu, se vira com a tua ansiedade. Eu É, tô dizendo em qual sentido? Tenha calma, é. trabalhe. Mas o que eu faço como jornalista, nesse se vire, né? Não é se vire. Eu vou trazer, eu vou buscar informações sobre como eu mesma posso gerir os meus incêndios. E a partir do momento em que eu faço esse trabalho interno comigo, eu faço ponte, eu como jornalista falo sobre isso. E no livro eu trago várias técnicas, várias visões de mundo sobre ferramentas de como a gente sobreviver nesse mundo ansiogênico, vamos dizer assim. Sim. Entendeu? Que tudo nos estimula a essa aflição, a essa pressa na resposta. Um pouquinho mesmo antes de entrar aqui, tinha uma colega amada minha que me mandou uma mensagem: "Petra, por favor, me responde isso, eu preciso saber qual a direção para isso". Eu falei assim: "Olha, não vamos fazer, mas daqui a pouco eu te falo com mais calma". O treino da comunicação gentil Uhum. precisa ser feito, porque é isso, senão as pessoas ficam adoecidas É. de ansiedades, né. Eu acho que um dos cursos, vai, ou das sabedorias, não precisa ser porque tudo para mim é um curso ou é um belo de um livro, mas Sim, existem muitas formas de aprendizado, né, então uma das ferramentas que todo mundo deveria buscar saber, e que você cita no teu livro, inclusive um dos livros que eu li, do Marshall Rosenberg. sim, de comunicação não violenta. Isso, a CNV, comunicação não violenta. Porque quando esse título já é assustador. Quando eu comprei a primeira vez comunicação não violenta, eu falei: "Nossa, mas eu não preciso disso, né".
porque é óbvio que eu não sou violenta. Aí, quando eu comecei a ler o livro, eu falei: "Nossa, eu realmente preciso de todos os livros sobre esse assunto", Totalmente. porque não é a gente é violento em detalhes. É isso mesmo. A gente é violento como a gente, se coloca para as outras pessoas, e a gente tem que ser a maneira como a gente se coloca, a maneira como a gente se comunica é nossa responsabilidade. Então a gente Totalmente. tem que assumir isso, a responsabilidade de se comunicar da melhor maneira possível. Você sabe que quando eu escrevi o livro, você está falando uma coisa tão linda e tão importante. Numa passagem aqui do livro até foi, eles tiraram como destaque, eu falei assim: "Eu escrevi esse livro, falando sobre escuta, falando sobre o outro, falando sobre comunicação, porque eu me reconheço narcisista demais. Foi logo no começo você fala Eu me isso. reconheço É, assim". logo no A gente começo. precisa fazer às vezes, Ana, eu fico pensando assim, uma pensata, né, de que eu agora, eu tudo que eu enxergo no outro, essa Uhum. barulheira, essa falta de diálogo, se coloca na primeira pessoa. Eu Sim, me coloco, eu me sim, coloco. Então eu escrevi esse livro um pouco para mim também, para que eu sim. pudesse aprender, eh, e eu sinto também, talvez você tenha essa mesma sensação que eu, nesse mundo de tanta fala, que é bom, é boa a exposição. Olha quanta coisa boa a exposição trouxe dos movimentos femininos e feministas, das questões de racismo, das questões da diversidade, então tem um lado muito bom dessa exposição. Sim. Junto, a gente precisa olhar para o lado ruim, que é também da banalização da palavra que perde sentido, da própria política e a democracia que foi sendo corroída nessas palavras, como eu falo com os meus filhos, né, palavras ao vento que a palavra é Da importante, profundidade de um pires. da profundidade de um pires, a palavra é importante, eu dou valor para minha palavra, para minha conversa. Quando a gente estava aqui nos bastidores antes de entrar no ar, a gente começa a conversar, aquilo tem todo um presente contido nas É, palavras que a gente troca, presta atenção, presta é. atenção. Então, assim, tem um outro lado dessa massificação ou dessa permissão, né, pra gente falar tudo que a gente quer, que é muito bom, mas que banaliza demais. Então vamos olhar para isso também. E nós somos responsáveis pelo bom e pelo ruim. A gente precisa se responsabilizar mais, É. né, não achar que é só o outro, é só o bullying. Não, eu me coloco como protagonista. E isso tem a ver com a escuta. Se escuta sem medo. Escuta sem medo os teus medos, os teus defeitos, os teus paradoxos. Eu escuto isso o tempo inteiro em mim mesma. Eu me acho tão bacana e de repente eu falo: "Nossa, eu sou tão péssima". Então a gente fica o tempo inteiro nesse Nesse é, diálogo, nessa dualidade, nessa né. dualidade que é normal do ser É humano. A normal. gente precisa se tirar do Não tem pedestal, nada de Ana. e não tem nada de errado com a gente em ser dual, porque afinal de É contas ser humano. somos É, luz e sombra, e exato. é sobre isso. Agora não precisa ficar muito tempo, né, ali dando alimentando a sombra, a gente não precisa ficar também nutrindo aquilo ali tudo, né. Acho que a gente Quanto pode mais a gente se encara com sinceridade, menos tempo a gente fica na sombra. é, O problema é que a gente tem medo de se é. ver paradoxal, de se ver real, Uhum. né. Tanto que a gente vive hoje num campo muito delicado de cancelamentos, porque muitas coisas erradas vêm à tona, porém o campo minado, como se todo mundo tivesse prestes a jogar as pedras, a gente tem um tribunal. Você fala muito sobre cancelamento no teu livro, eu achei super interessante, porque eu comecei uma exposição no mundo digital, e eu comecei realmente com muita autenticidade. Tanta autenticidade que eu falo, todo episódio quase eu falo isso, eu não coloco filtro nos meus conteúdos, eu não faço retoque em maquiagem, isso só para falar da estética, mas Que tem a ver a linguagem. a linguagem ela fala através de tudo, né. E de verdade eu nunca me preocupei com essa coisa do cancelamento, porque assim, quem tá aqui nas minhas redes sociais é porque tá a fim de escutar isso. E às vezes eu tô falando e outras pessoas estão falando, porque a base gente, a sabedoria é a mesma, tá. Eu não inventei a roda, ninguém tá inventando a roda. Aliás, eu bebo de uma fonte que tem mais de 5.000 anos, que é o Ayurveda. Né. Então até a psicanálise também tem muita coerência com outras fontes, super interessantes, como por exemplo, a
a constelação familiar. Então, assim, tudo está entrelaçado, porque graças à grande sabedoria maior, o ser humano ele tem esse download dessa É. intuição, então as ideias estão no ar, tá. Então eu acho que voltando então, eu tô falando coisas que muitas outras pessoas também estão dizendo, mas a maneira como eu me comunico, como eu trago a informação, como eu falo, aquele grupo de pessoas se conecta, e É. que de repente vai não se conectar com outra, e outras pessoas que estão conectadas com outra fonte de interlocução não se conectaria comigo. Então, veja só, é tudo sobre comunicação, Sim. né. E E sinceridade, né, no sinceridade, aí essa limite. coisa do cancelamento, olha, eu não sei se eu acho que eu nem entendo direito o que que é essa coisa do cancelamento, porque tá tudo bem se a pessoa não quiser me seguir e não tá aqui, entendeu? Não é isso, Pétria? É um pouco por aí, mas tem a ver com quando a gente está exposto nas redes, aquilo é uma edição, aquilo é um Hum, recorte, sim. né, por mais que seja autêntico, por mais que seja uma verdade, é um recorte, né. E a gente vive uma coisa delicada, que nesses recortes, falas podem ser tiradas de contexto, Uhum. a gente não conseguir se explicar muito bem a profundidade de um pensamento. Eu falo muito disso no livro, né, o antigo Twitter, agora o X, né. Hum. Eu vejo nessa linguagem de poucos caracteres, muita da responsabilidade também por essa corrosão da linguagem e por o fomento dessa cultura do cancelamento, porque você não tem grandes discussões, você tem manchetes que não dizem Uhum. nada, então aí um bate no outro, um cancela o outro. E tudo bem, a gente hoje está entendendo melhor o que isso quer dizer, mas se criou um campo de muito ódio, um Porque é muita campo polaridade, muita né, polaridade. e cada um querendo mostrar a sua verdade. Isso, e não tem o diálogo, não tem o espaço É, para o contraditório, e é é. muito bom você poder ter uma conversa com uma pessoa que pensa diferente de você. E aquilo pode até doer, pode até nos incomodar, mas aí no campo do diálogo, você poder conversar, entender onde te mexe, onde te move, onde te incomoda, trocar num nível profundo e transformar aquilo, quem é que tem tempo para isso nos dias de hoje? Essa é a minha questão. Eu vejo esse problema da polarização, do cancelamento, de um acusando o outro o tempo inteiro, mas a gente tem tempo para digerir o que está acontecendo nessa Uhum, vida tão corrida que nós levamos? Então, tem uma série de questões que tem a ver também com o feminino, com uhum. esse tempo do feminino, e quando eu falo feminino, é do feminino em homens e mulheres, tá? Não estou falando, não estou colocando uma questão de gênero aqui, mas estou colocando uma questão de potência. O feminino que gesta, o feminino que aguarda, né? Quem é que tem tempo hoje, nessa vida assoberbada que nós temos, para pensar, refletir, digerir, de fato se conectar? E isso, Ana, é importante. Se não fosse importante, a gente não teria aí, de novo, volto naquela questão, os índices de depressão, ansiedade e burnout que nós temos hoje, e um dos fatores é essa vida sem digestão de emoções, de gestão de sentimentos, de gestão da palavra, da comunicação com o outro, A sabe? vida até sem sono, né, Pétria? Sono, As pessoas não total. dormem bem, Não ou dorme. dormem à base de medicações, à Totalmente. base de tóxicos, porque acha que tomar um vinho para dormir é muito legal, só que não é, viu, gente? Não é. O sono, quando você está embriagado, ele não tem a mesma qualidade. Claro que não. Pelo contrário, mas as pessoas não sabem disso, Pétria. Porque também a gente perdeu a questão do sagrado, né, Uhum. dos momentos de consagração, quando você o próprio vinho, que era um alimento ou é um alimento muito usado num momento singular de consagração, acaba virando commodity, você Sim, toma todo dia, assim como a gente come muito todo dia, é tudo muito, é. e é muita fala, e é tudo muito. Se você passar aqui no bar do hotel, você vai ver, em toda mesinha ali vai ter uma taça de vinho ou uma cerveja, é muito comum.
Quando eu falo da escuta ou do silêncio, de certa maneira também é um chamamento para um outro ritmo, Uhum, para um outro ritmo de vida, que não é fácil ser construído. Eu tento construir isso na minha vida há muitos anos, e eu sei o quão forte eu preciso ser para construir isso que eu visualizo como algo mais saudável. Quantas vezes eu fico quieta em situações desafiadoras e aquilo me machuca, mas é porque eu ainda não tenho respostas. E eu uhum, preciso digerir, eu preciso entender mais. Então, por isso, eu preciso construir tempo, eu preciso construir um mundo de menos, porque tem muita oferta de tudo. O que de fato eu preciso? O que de fato eu preciso falar? O que de fato eu preciso comer? O que de fato eu preciso beber? E aí eu entro num ponto que eu já descobri aqui que é muito caro para você também, que são as práticas que nos ajudam a modular, e isso faz parte de um diálogo interno. Práticas que nos ajudam a modular esses nossos tantos quereres, essas tantas ofertas de tudo, e o que de fato eu preciso para nutrir a minha vida anímica, para nutrir a minha vida emocional. E aí essas práticas dizem respeito ao quê? Eu cito no livro, falo um pouco de Ayurveda, mas falo muito da prática do yoga, que uhum. também é um braço do Ayurveda, Sim, né? São, são são ciências irmãs. irmãs. É. Eh, que é uma decodificação, é uma tecnologia ancestral de reequilíbrio entre o meu corpo físico, o meu corpo emocional. Para quem gosta, e eu sou uma das pessoas que fala e tem esse repertório, para o meu corpo espiritual, é como se fosse um equalizador, Sim, porque o meu corpo vai querer, vai desejar, vai precisar, mas aí eu tenho outras esferas do meu corpo também que podem ser equalizadas, e por isso que eu falo no livro, Ana, é sempre um diálogo. É um diálogo do outro, escuta o outro, mas escuta você, dialoga com as tuas próprias, com as tuas próprias assimetrias, porque uhum, elas existem em nós. Então, é sempre uma metalinguagem, é um diálogo interno e um diálogo externo. Quanto mais eu exercito esse diálogo interno, mais eu tenho capacidade de exercitar esse diálogo, externo. sim. E o yoga, Pétria, é algo realmente transformador num nível espiritual que ele externaliza, né. É A no isso a aí. prática, ela externaliza, então você trabalha de uma maneira que você sente. Eu vou dar um exemplo, eu tive uma crise de ansiedade recente, no começo desse ano, faz, quase 10 meses agora, e eu tinha tido um hiato na prática de ioga, algumas semanas, tá, não foi nem um mês. E eu senti. Depois de uma prática de 1 hora e meia de ioga, parece que abriu uma comporta. Eu chorava, chorava, chorava e aquilo me curou, me curou. É claro que não foi só isso, eu fiz também algo que você traz no seu livro, que é a escrita, né, Nossa, é muito importante, é a muito bom. prática da escrita. Então eu também tinha minhas páginas matinais, a meditação. Agora o ioga é uma ferramenta. A meditação aqui eu recomendo, eu sei que você também pratica, tantas pessoas já vieram aqui para recomendar, mas pode ser mais. Tô falando para você, tá, espectador que tá buscando e acha que tudo isso é muito distante de você. O ioga, ele não tem, ele não tem uma receita única para todos. Existem muitos tipos de prática, muitos tipos. Eu me identifico mais com algumas, menos com outras. Agora, é algo mais palpável para você começar essa sua transformação, porque a meditação, ela é maravilhosa, mas é mais difícil de você perceber o resultado. Você concorda com isso, Pétria? Eu concordo, e o que eu coloco também por todos esses anos, de prática, né, eu tenho mais ou menos, hoje eu estou com 42, eu pratico mais ou menos desde os meus 22 para 23, então quase 20 anos de prática. O que eu percebo e eu descrevo, com algumas entrevistas no livro, Ana, é que o ioga
Uma certa exaustão do corpo, ela te permite espaço para silenciar Uhum. o teu corpo, para então você entrar no nível da mente. Quando você consegue exaurir o corpo, se cansar, gente, cansar o corpo, suar, Uhum. você consegue criar um campo fértil para a tua meditação ter mais qualidade, ou você Uhum. conseguir se acalmar, vamos dizer assim, de maneira mais rápida. Eu queria só pegar um fio nessa tua fala, que é muito importante, muito legal, e eu acho que as pessoas vão gostar demais. Eu não sei, você também tem aí longos anos, né, na prática do yoga, meditação, uma busca interior. E você Uhum. conta pra gente que há pouco tempo teve uma crise de ansiedade. Sim. Eu também, há poucas semanas, eu comecei a perceber. Então, assim, que eu quero falar frisando isso, não é porque você vai começar a praticar yoga e Uhum. meditação que você vai tomar a pílula mágica, é o contrário. Uhum. As crises vão acontecer, você não vai curar a sua ansiedade, porque a ansiedade, o estresse ou até mesmo a depressão fazem parte do que nós somos. Uhum. O que eu percebo na minha prática do yoga, pesquisando, lendo e conversando com as pessoas é que essa tecnologia, essa prática, ela nos permite observar com mais qualidade e sermos cada vez mais donos, adonadas do nosso sistema. Então você percebe com muito mais rapidez que você está em desequilíbrio, porque o Uhum. desequilíbrio vai acontecer. E isso é muito lindo. O yoga, ele te permite ter mais flexibilidade, ele te permite ter mais condições de passar pelas adversidades. Sim. O que faria a gente sofrer demais, quando você tem essa prática, você é uma prática de se adonar de si. Adorei essa Então, palavra. veja a potência dos mestres que há mais de 5.000 anos É. decodificaram técnicas para que a gente possa equalizar a nossa propriocepção, a nossa Uhum. interocepção com a nossa atividade mental, Uhum. com a nossa questão espiritual e você se perceber como consciência. E eu não estou falando nada místico aqui, eu estou falando de algo que vem sendo amplamente estudado e agora decodificado pela neurociência. Sim, É sim, incrível, perfeita. incrível. Perfeita a sua colocação, Pétria. Assim, não poderia acrescentar mais nada nessa tua fala. Acho que você fecha, assim, que a gente não tá fechando o podcast, gente, calma. Mas, assim, fecha essa Essa etapa. ideia. Até a técnica tá rindo aqui, gente. Fecha essa ideia plenamente. E a quantidade de pessoas que já passaram por aqui. A gente tá indo agora pro 18º, esse é o 18º episódio. Tomara que eu tenha feito a conta certa. Mas a grande maioria que passou por aqui teve a sua transformação, ou o seu chamamento, ou o seu momento de epifania através do yoga. É impressionante. Como é forte. E não desiste. Eu queria deixar isso, assim, para as pessoas. Não desista, porque às vezes você foi para uma prática, você mencionou isso. E É. aconteceu comigo. Ah, essa é muito calma, essa é muito não sei o quê. Pesquisa, experimenta, É. vai, faz, não desiste. Eu acho que a grande ideia do nosso momento é assim, não desiste, porque tem caminho. Mas a não desistência, ela é fundamental para a gente conseguir ter esse nível de plenitude que a gente tanto busca, né, não desistir. E esse não desiste vai para tudo, atravessa a Tudo. nossa vida para as pessoas que realmente são as pessoas exitosas. Em quê? No que nomeie o que você quiser. Qual é a sua diferença, a minha diferença, a nossa diferença de um grande atleta, por exemplo? Aquela pessoa, ela foi treinada, ela Treinou o corpo. foi difícil? Não desisto. Foi difícil? Não desisto. Não consegui, tô lá de volta. Não bati o índice? Voltei para treinar mais. Eu tenho que fazer melhor, eu tenho que continuar. Olha aqui, ó, canequinha do Mindfulcast, o segredo é a consistência. É. Se eu não Isso mesmo. tivesse começado com a ideia, do Mindfulcast, não tivesse colocado em prática, isso daqui nunca teria acontecido. A Pétria, se não tivesse começado a escrever as primeiras palavras no livro dela, também não.
E agora já tá no segundo. Então, assim, e, gente, tenho certeza que a Petra já passou por isso, passa por isso, como eu também passo. É difícil, ela mesma já disse isso, a gente tá na dualidade o tempo inteiro. Nós não somos diferentes de ninguém. A gente só tem práticas e técnicas, como ela mesma disse, que nos levam a encontrar os caminhos e a estar mais conectada com a gente mesmo. Não é diferente de vocês. E O que vocês dói, né, Ana? dói O muito, dói caminho pra do caramba. autoconhecimento. E é um caminho sem fim. Então é isso, é um caminho sem É um fim. A caminho gente, sem fim. quando você abre uma porta, você já quer abrir outra, você já quer abrir outra. É uma busca. É sempre uma busca. E nós não somos seres iluminados, de maneira alguma. Não existe pedestal. A gente é farinha do mesmo saco. Seja você quem for, você pode ter certeza disso. A gente é farinha do mesmo saco. Eu adoro falar isso. Não se engane. Não, o que você vê é. E o que você também se encara, porque tem isso, né, Pétria? Como a gente se julga, como a gente tá sempre pronto. Você dá a melhor palavra pra sua amiga, mas pra você nunca é o suficiente, nunca é bom. Então eu tô Isso é uma falando, cultura. uma cultura. E eu faço isso. Não sei se você faz isso, Petra, mas o nosso ouvinte deve fazer. Então, assim, cuidado com isso tudo que você tá vendo, que é tudo estética, né? Não é que a gente não tenha profundidade, óbvio que a gente tem. Mas assim, você também tem muita coisa boa pra colocar no mundo. Então vá em frente com os seus sonhos, vá em frente com as suas batalhas, vá em frente com as suas buscas, não desista. Isso que a Petra trouxe, de não desistir do yoga, eu quero que você coloque para a tua vida, não desista da dieta ou da melhor forma de se alimentar, porque dieta parece uma coisa de gente magra, não é por aí, né? Cada um tem a Concordo. sua constituição e acho que falar de dieta já até assusta, eu não gosto. Eu falo do meu plano alimentar, que ele muda, ele é flexível, final de semana é mais flexível. É E tá tudo vida. bem, é vida, não é verdade? Totalmente. Eu gosto muito de ler o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Eu tenho Uhum. algumas citações dele, assim, ele Tem. escreveu, entre outros livros, A Sociedade do Cansaço, que eu queria muito deixar para os teus ouvintes também como os teus ouvintes e as tuas ouvintes como referência, porque é um livro que me marcou e me marca sempre. Ele é muito curtinho e eu já li ele algumas vezes e eu sempre ele é muito curtinho A mesmo, capinha gente. roxa, né. É, Você é. acredita que eu tenho e eu nunca Você vai li? sair desse Ele é o livro podcast hoje e mais vai ler. curto, ele é o livro mais curto que eu tenho, É. mais fino. E ele é uma reflexão tão muito, assim, adequada ao nosso tempo, e eu sempre me senti, Ana, um lado meu com muita clareza, mas um outro lado meu sempre se sentiu muito inadequado ao ao sistema cultural mesmo. Quando você fala isso, assim, para o ouvinte, né: "Ah, eu com certeza você sempre se julgou demais", ou você sempre tem uma palavra boa para o outro e não para si mesmo, eu sempre me incomodei muito com isso, porque eu queria falar bem de mim mesma, Uhum. honrar a minha vida, honrar a minha existência e que ela não fosse melhor do que a outra, mas sempre me vi em ambientes muito competitivos, não por causa do trabalho, por causa da vida. Eu vejo isso com os meus filhos pequenos, já é um sistema que começa desde muito cedo. Em vez da gente ter o outro como referência e parâmetro, a gente tem outro para competir e ser melhor. Isso nunca fez sentido para mim, porque eu sempre quis falar bem de mim e falar bem do outro. Uhum. E isso, às vezes, é até um choque. Eu percebo, às vezes, na rádio mesmo, quando em determinado momento eu falo: "Gente, que maravilhoso foi esse programa, que não sei o quê". As pessoas têm muita dificuldade com o autoelogio, mas não o Uhum. autoelogio para ser melhor do que o outro, o elogio no sentido de consagração. "Olha que coisa maravilhosa que a gente fez, que Hã, coisa bonita que a gente está deixando para o hã. mundo". Eu sempre quis poder construir esse tipo de cultura para minha vida, eu faço isso dentro da minha casa. E quando eu falo também do silêncio, é porque muitas vezes eu precisei ficar mais sozinha, porque o mundo não fazia eco com essa minha visão, e eu não queria deixar o mundo, diminuir essa visão minha, porque eu acho que ela era uma visão importante, Uhum. de consagração do outro, de ver a beleza no outro. Eu não quero competir com você, eu quero que a gente seja bom junto.
Sim. E muitas vezes a gente em determinados contextos, como a visão de fora ela é tão forte, não se Você se engane, sentiu contaminada. contaminada Hã. ou conectar com algo que me diminuía. Eu não Sim. quero nada que diminua a minha potência, porque eu sei Uhum. que eu não tenho tempo para perder, eu tenho muito trabalho para fazer. E se tem uma coisa que para mim ela é importante no meu sistema, é que eu acho que eu tô no mundo, a minha vida ela serve para deixar o mundo um pouquinho mais bonito, seja nas minhas relações pessoais, o Escute é uma tentativa disso, tanto que eu sempre deixo como dedicatória, assim, que a tua escuta, a tua voz, o teu silêncio te traga mais beleza e poesia. Eu Uhum. acredito numa vida mais bonita e poética, mas para todo mundo. Então, se tem um lado meu que deseja isso, quando eu tô nos meios em que há muita competição e há muita tristeza, eu preciso me fortalecer para eu conseguir tornar o mundo mais bonito. Sim. E, de novo, quando a gente vai para o silêncio, quando a gente vai para esse momento de quietude, a gente se fortalece para, de fato, conseguir transformar o que pode ser transformado a partir da nossa transformação. Sim, sem Né? dúvida. Então, assim, você falou, né, da história de comunicação não violenta. Eu sempre me vejo com esses dois lados, assim. Um lado, eu sou muito crítica. Eu tenho uma crítica pessoal e social muito forte. Mas ela convive com esse lado meu que quer um mundo mais bonito. Então, não teve escolha. Eu precisei e preciso e continuo fazendo escolhas de treinos para que a minha comunicação aconteça de forma mais harmônica, dentro e fora de mim. Sim. E aí, nesse sentido, a prática do yoga é life, Lifelong learner. é isso, é para a vida inteira, um aprendizado. Hã. É a gente se sentir um aprendiz da vida por toda a vida. Sim. E aí, quando você fala assim: "Ah, gente, somos farinha do mesmo saco e tal", quando eu percebo, assim, que quando eu de fato entendi na minha vida que a própria vida era esse caminhar de aprendizado, não exista nada que não me ensine o tempo inteiro. É. Não existe ninguém superior a mim e ninguém inferior a mim, Sim. o tempo inteiro. Sim. Estamos todos na mesma Barca. barca. Então, não faz É. sentido você botar o referencial de alguma pessoa Sim. superior ou inferior. Sim. E acho que isso é um pouco do caminho do yoga também, Tem né. muita potência nisso, Pétria, muita potência. E a gente pode falar de uma maneira, né, eu posso falar que a gente é farinha do mesmo saco, mas eu também posso falar que nós estamos em comunhão, Total, que a gente é uma sinergia, nós e a natureza, total. existe essa comunhão. Então, quando a gente quando a gente vira para dentro, se enxerga, se conecta, se reconhece, a gente percebe o quanto a gente está conectado, o quanto a gente tem para expandir. E isso de ser lifelong learner, né, um aprendiz, da vida e para sempre, também cultivar esse espírito de abertura e de curiosidade, Total. o espírito da criança, sabe? A criança ela tá sempre com os olhos e as mãos, assim, querendo tocar e ver e absorver e sorver o mundo. E eu gosto muito desse meu lado criança, de querer experimentar e fazer. E acho que até por eu cultivar uma certa inocência, tá, vamos assim dizer, de não saber que aquilo não poderia ser feito, foi lá e fez. É, eu acho que é através disso que eu conquisto determinadas situações e vou construindo coisas na minha vida, porque por que não fazer? Por que não se arriscar? Por que não experimentar? Por que não aprender sobre? Então eu falo, nada para mim é difícil, nada para mim é difícil, basta eu querer colocar tempo, energia, dedicação naquela atividade. Eu posso querer aprender piano? Maravilha, eu vou aprender. Tocar ali um do, ré, mi, fá.
Como eu posso querer ser a pianista da Orquestra Sinfônica de Milão. Aí eu vou ter que colocar tempo, energia, investimento, de repente abrir mão de muitas coisas na minha vida para galgar passos e abrir caminhos como pianista. É impossível? Por que é impossível? Nada é impossível. Acho que tudo que você quer fazer, aí Mas são se escuta, escolhas. mas se escuta para É, entender. mas são escolhas, É né? isso. São escolhas através da escuta. Olha, eu tenho uma pergunta, porque assim, eu preparo meu roteiro, aí a conversa vai. E aí eu fico olhando e falo, ai, mas essa pergunta é tão boa, então eu vou fazer a pergunta que eu acho boa. Você trouxe no seu livro a reflexão sobre o poder do silêncio. Como a escuta ativa aquele momento em que realmente estamos presentes para o outro. Pode transformar a maneira como nos comunicamos. Escuta ativa, podia até ser um verbo, né? Escuta ativa. Escutativa. A escuta presente com o corpo inteiro, por exemplo, tudo que você está falando agora, eu absorvi 100%, porque eu estou aqui prestando atenção no que você está falando, no teu corpo, na tua presença, no que o seu corpo emana ao falar e se comunicar. Então, assim, quando eu falo dessa escuta, ela é transformadora porque ela está propondo tempo de conexão. Nas relações que nós temos do dia a dia, por exemplo, eu vim para cá com a motorista de aplicativo, né? E aí ela fala uma coisa, você escutar com todo o seu corpo, com toda a sua atenção, parar e escutar, isso já é, para os nossos dias, uma disrupção, porque está todo mundo só no intelecto, no funcional, no que é reducionista, né? No funcional mesmo. Escutar com todo o corpo, escutar com toda a sua alma e toda a sua atenção, isso é, de fato, um novo jeito de se comunicar. E na contramão dessa comunicação de rede social apressada, que só está olhando para o externo, para a aparência, que está usando cada vez mais filtro, e as meninos e meninas estão indo para o consultório, tanto do dermatologista quanto do cirurgião plástico, para ter a cara do Instagram. É a cara do Instagram, é o nariz do Instagram. Que ruído é esse? Então, a escuta, Ana, a escutativa, ela é uma atitude muito corajosa, porque é você esperar do outro o que o outro está te trazendo, e não o que você já está no seu modelo mental esperando que ele vai te falar, já pensando no que você vai responder. É o inusitado, é a vida pura acontecendo. Trazer essa humanidade é trazer mais qualidade das relações, mais saudabilidade para as relações. E a maneira, eu acho, mais linda de você fazer o outro se sentir inteiro e Troca. importante. E importante porque quando você, gente, qual é a diferença de você estar olhando para a pessoa ou estar olhando para o celular? Pode falar que eu tô ouvindo. Não, eu tô ouvindo, pode falar. E isso Que acontece desde nervoso. cedo, com os pais e as mães É, já estão já assim. treinam os filhos a fazer dessa maneira. Exatamente. Porque eles estão fazendo e o filho vai pelo exemplo. Cada vez mais cedo. É uma crítica, e aí quem está ouvindo a gente pode falar, nossa, mas quanta coisa, né? Quanta regra. É interessante, porque a gente está colocando aqui várias questões, mas é para desconstruir uma série de regras automáticas que a gente já vivencia. A gente já está num modelo mental de uma comunicação e uma conexão muito automática, muito julgadora mesmo, de padrões estéticos, e as redes sociais obviamente vão fomentar isso vai fermentar e vai crescer, só tende a crescer se esses forem os formatos das redes sociais, né, como a gente conhece. Então, por que tudo isso? Se você sente algum desconforto com esse modelo, se você já sentiu algum desconforto, se você sente algum desconforto, eu te convido a fazer esse exercício. Faça esse exercício. E a escuta ativa, a escuta atenta, ela começa da hora que a gente acorda. A se escutar. A escutar o som, quando a gente para.
Uhum. Para agora, por 5 segundos. E ouve esse som do silêncio. É tão regenerador, É. é tão gostoso. Por que tudo isso, Ana? Porque eu acredito numa vida mais gostosa, Sim, uma vida mais prazerosa de se viver. sim. Quantas vezes a gente acorda e não tem vontade de levantar da cama e pensa o peso que é e seguir para um dia de trabalho. E isso independente do cargo que se ocupa. Pelo contrário, porque a gente está vendo que a pessoa nos mais altos cargos está sofrendo mais para ter vontade de acordar e ir para o ambiente. Então, assim, poxa, será que não dá para a gente construir, começar a fazer um outro caminho que congregue, sim, um sucesso profissional, realização profissional, mas com o gostoso? Quando eu falo da escuta, é porque ela traz um certo nível de prazer para a gente, porque conecta com o outro. O que o outro traz para a gente pode ser inusitado, pode também ser muito prazeroso, pelo simples fato da presença. E aí eu vou trazer no livro algumas técnicas, né, que alguns entrevistados me contam, mas que no fundo, para mim faz muito sentido. Porque quando eu tô, depois de sair de um ambiente, mesmo aqui, que é uma delícia, mas a gente está aqui falando, está trocando. Daqui a pouco, quando acaba o podcast, você fica 5 minutos em silêncio, Uhum. é o shavasana do yoga. É. É o tempo de absorção, É. é o tempo de você Digerir. digerir. É. Precisamos de tempo para digerir. Eu sinto isso. Eu ia te fazer, uma pergunta conectada ao que você já disse, ali atrás, agora há pouco, e agora com essa tua fala do tempo de digerir. Você não falou essa palavra, mas eu sei que a vida que você busca levar é o slow living. Ah, Você total. cita no É. livro, inclusive. E é um modo de viver que realmente é muito, difícil numa cidade grande. Quem está no interior, que é o meu caso agora, Você escolheu, eu né? já eu já levo um slow living, quer dizer, se eu me conectar com os tempos e movimentos da natureza, e também deixar respiro na minha agenda. Se eu colocar, metralhar minha agenda e ficar outro dia eu tive um dia com os meus filhos que peguei na escola e teve isso, e teve aquilo, e era semana de prova, então tinha aula particular, e tênis, e judô. Falei: "Gente, que é isso hoje? Tá parecendo São Paulo, né?" Aí eles: "Nossa, mamãe, tá parecendo que a gente tá em São Paulo hoje". Então você vê, quer dizer, eu comecei É. falando que é difícil numa cidade grande, que eu posso ter essa possibilidade, só que não, depende muito de como você se coloca nas situações, não é verdade? Ai, Ana, totalmente. Eu tenho tantas dúvidas hoje, sabe, em relação aos nossos estilos de vida. Hum, De novo, é tudo tão paradoxal, tem tantos lados. Eu acho que a gente tem uma condição financeira que permite, por exemplo, o teu filho, os nossos filhos fazerem esporte e tal. Isso, por um lado, já é tão distante da realidade de boa parte uhum, das pessoas que vivem no Brasil, por um lado, né. E por outro lado, é isso, é tão sedutor, porque a gente ganha dinheiro uhum, e o dinheiro vai pelo ralo, porque a gente está uhum. sempre o mundo está sempre criando dentro de nós necessidades. Então, quando você começou a falar, assim, desse modo de vida de slow living, de viver mais devagar, ele no fundo é um pedido interno ou a tentativa de uma construção externa para uma outra cultura. Hum. O que que eu preciso? Eu preciso o tempo inteiro estar comprando, estar consumindo, É, estar fazendo, porque uhum. tá embutido aí, um conceito de que o tempo inteiro a gente precisa ser produtivo. Aí você tem que estar no show tal, você não foi? Você tem que ter visto o filme tal, você tem que ter lido É, o livro tal. Como que para. você não fez? Apenas pare, É, apenas para é, sentir o corpo, para sentir a vida, a conexão com as crianças. Não é fácil, não é é. fácil. Eh, então, e é por isso que eu fico com muitas dúvidas, assim, eu só posso falar pelo que eu tento viver, entendeu? E Uhum. até foi um pouco do que eu disse quando eu comecei a escrever o livro. Eu não tenho verdades, eu não acredito em guru, eu não acredito em manuais. Eu trago no livro experiências de vida de pessoas que também estão buscando e estão achando ali algum fio de sanidade
por meio dessa contemplação, que é o oposto do corre-corre que a gente vive na vida da cidade. O corre-corre vai continuar, mas aí eu preciso dessa contraposição para mim mesma, que é um viver mais devagar, conexões mais verdadeiras, né? E como a gente faz isso, sendo que quanto mais eu ganho dinheiro, mais eu tenho necessidades, mais eu tenho desejos. Precisa? É uma pergunta que eu faço. Sim. Não tô dando resposta, não. Mas é uma pergunta, do que de fato nós precisamos? Fazer essa investigação, ter tempo para fazer essa investigação é muito importante. E quando você fala de escolher viver uma vida mais, lenta, né, pode ser uma prática muito simples, que você tire realmente um tempo para se alimentar, Bem, pra de se alimentar. maneira, assim, sentada. A nossa cultura aqui, se a gente estivesse na Índia, era sentada no chão comendo com a mão. Aqui você vai sentar numa cadeira, apoiar o prato na mesa, pegar o talher, fazer uma mesa bonita. Por que não? Por que não colocar beleza no cotidiano? Por que não colocar Sim, uma florzinha? e é isso. Outro dia eu estava com um entrevistado, ele falava, né? Quando você olha uma flor, assim, né, um girassol, ele fala, a natureza, ou como queira chamar, foi tão delicada, foi tão perfeccionista no seu desenho, a gente pode também seguir esse padrão de beleza do sagrado, de ver e construir beleza nas coisas e no nosso dia a dia. Mas, de novo, eu sinto que a gente pode e deve se investigar. Por que eu estou falando isso para você agora? Eu busco a beleza o tempo inteiro, a beleza das minhas atitudes, que muitas vezes são equivocadas, são erradas, mas busco essa beleza. E, por outro lado, quando eu refino isso, eu também sinto de novo nas dores do mundo. Nós não estamos passando por um momento fácil e eu sinto dores no meu corpo. Por sentir isso, uma das coisas que mais me incomodam num país como o Brasil é a questão, por exemplo, da desigualdade. E isso tem tudo a ver com o yoga. Se eu sei que não há diferença entre nós, não há superiores e inferiores, como é que a gente pode viver tamanha desigualdade igual a gente vive nesse país? Não faz sentido, não tem nexo. Mas aí é como a nossa sociedade está estruturada. Então, de novo, esse trabalho de escuta, esse trabalho de viver mais devagar, de ter contemplação, também me permite olhar para o mundo e ver que não está legal. E ver que precisa de muita reforma, precisa de muita transformação. E eu brinco já no meu segundo livro, não vou falar ainda dele porque ele ainda está no forno, mas num determinado momento eu falo assim, meu Deus, se as pessoas que estão na política tivessem um preparo de um olhar de consciência, é o que eu mais quero nesse mundo. Um olhar de servir. A política com coração. A serviço, né, A do povo, serviço que é o que eles são. de todos nós, para organizar, para nos ajudar a organizar a sociedade como ela precisa. Então, de novo, tudo isso que a gente está falando aqui, eu acredito na equidade, mas a gente está muito longe disso ainda. Então, se de um lado eu busco escutar o silêncio para eu ser uma pessoa melhor, esse silêncio também me traz o outro lado de ver que o mundo é muito desigual. E a gente precisa fazer muita coisa para aperfeiçoar esse mundo. Então, o tempo inteiro, por viver com essa consciência da realidade tão grande, que eu me trabalho. Para eu tentar ser uma pessoa mais equilibrada nesse mundo tão desequilibrado. E se eu não puder ajudar, que pelo menos eu não atrapalhe. Porque eu sinto que ainda mais nesse contexto de rede social, tem muita gente ainda atrapalhando e conturbando o campo, a discussão política, a discussão democrática, a discussão mesmo até espiritual, misturando tudo, trazendo para os seus próprios interesses. Quando eu falo num movimento de mais escuta e contemplação, é porque para que nós sejamos agentes de mais consciência para esse mundo que está tão conturbado. Né?
precisa ser um diálogo entre Ah, mim, entre a minha felicidade pessoal, eu preciso ser feliz e plena. Mas não existe a minha felicidade pessoal e plena enquanto eu vejo criança pedindo dinheiro na rua. Não faz sentido. sim. Então a gente precisa de uma vida com mais sentido. Acho que É. no final das contas é sobre isso, sabe? Sobre sentido e a gente encontrar um sentido para essa vida. É poderoso isso, Petra, e eu acho que a gente está bem distante disso, infelizmente, sendo bem realista, né? É, Porque existe aí, acho que gerações que vão precisar é, passar por esse mundo, por esse Brasil, e eu espero que a gente não tenha uma evasão de cérebros como a gente teve é. muito no passado, porque o nosso povo é maravilhoso, o E nosso pessoas povo desiludidas, né? é, De estar aqui. é, É muito trabalho, mas de novo, assim, não pode ser nunca. E por isso que eu falo, né, no livro, não pode ser nunca só pra gente. uhum, Se eu tô me transformando e querendo uma vida mais feliz para mim, ela precisa representar também uma vida melhor para o coletivo. sim. É sempre esse diálogo, Ana, é Sim, sempre. sim. Mas eu acho isso, que como você disse, começa por você, começa pela sua transformação. Seja você a transformação que você quer ver, a mudança que você quer ver No no mundo. mundo, né. Gandhi então já dizia Gandhi, né, É, ele eu não dizia errei, isso mesmo. já dizia isso, então é muito poderoso. Agora, para os nossos ouvintes então, que estão interessados em aprimorar as suas habilidades de escuta ativa, que práticas que você traria, dicas que você pratica, né, ou que colocou eu já li o seu livro quase todo, e tem muitas técnicas que vai desde a corrida até a meditação. Então eu gostaria de saber o que que você pratica para cultivar essa presença genuína nas conversas no dia a dia e outras também que você possa colocar. Gente, vocês têm que ler o livro da Não, Pétria, eu tenho que tá? ler, tem que Tem que ler. ler o livro. Mas assim, por onde começar, Petra? Além de começar lendo o seu livro, que realmente é uma leitura muito agradável, é uma delícia. São muitos entrevistados, então a Petra é muito generosa em trazer muitas pessoas de renome, renome que eu digo assim, pessoas que têm uma técnica desenvolvida, né? Então ela traz, ela conta uma história através de entrevistas. É muito lindo a maneira como ela escreve. E então conta pra gente, Pétria, o Eu que que você pode. descobri, Ana, eu descobri o yoga e o Ayurveda no momento de uma crise, física até, porque eu tinha muitos desconfortos, físicos mesmo, de estômago, intestino, alergias, isso assim com 22, 23 anos, né. E concomitante a isso, a esses desconfortos físicos, é isso, uma oscilação emocional muito grande, muita sensibilidade. E eu percebi as minhas emoções muito alteradas, né. Num primeiro momento, gente, quando eu descobri, tanto o yoga quanto o ayurveda, eu fiquei tão fascinada que aí eu fui para o como sou, fui para o radicalismo, né, então eu Hum, virei vegetariana, assim, tudo na raiz, tudo indo hum. para o radical, fazendo Nossa, tudo à Pétria, eu risca. me eu me vejo muito na tua história. Até os desconfortos eram os mesmos. Então, assim, num primeiro momento, quando a gente encontra, né, ainda mais nós aqui ocidentais, que a Hum, gente vive muito numa cultura do resultado, né, e quando eu falo resultado para vocês, gente, é tipo assim, a gente tem uma dor de cabeça, toma um remédio e sara, né, pronto. tem uma dor e eu tomava remédios e nada sarava. E eu sabia que tinha, eu sentia, eu intuía que tinha correlação os meus males físicos com os meus males emocionais. Quando eu conheci o yoga e a ayurveda, eu fui, virei radical e Uhum. praticante e tal, virei a yogi, aquela personagem que vocês veem aí até nas redes sociais. E ao longo do tempo, eu acho que a gente vai equalizando, né? Vai equalizando as nossas práticas. Eu fui mãe e isso me trouxe toda a prática do yoga para experiência viva, que não é o praticante de yoga na salinha, é a Uhum. yoga, tanto que eu Na até vida. coloco a minha descrição ali no Instagram, eu falo assim, yoga, porque a yoga, o yoga ou a yoga, como vocês quiserem, não é
uma técnica de posturas, Uhum. é uma técnica de prática de saber viver. É um estilo de vida. É um estilo de O vida, yoga é um pode estilo de ser, vida. pode Ah. ser, mas é uma prática Uhum. do viver, tentar viver mais em equilíbrio. Então, sendo mãe, jornalista, lidando com tudo que eu lido, escritora agora, o yoga ele sempre me acompanhou. Então, há momentos em que eu deixo a prática física, mas o yoga nunca me deixa. A consciência da minha alimentação nunca me deixa, por mais que há momentos em que eu coma pior. Uhum. E isso também é informação para mim. Eu estou o Uhum. tempo inteiro nessa conversa e falando: "Nossa, mas por que nessa fase eu estou me alimentando assim?". Uhum. Isso tem informações. Sim. Quem me trouxe isso foi a prática, tanto do yoga quanto desse conhecimento da ciência da vida oriental. Então, quando você me pergunta o que eu faço, o que eu faço é, independente da técnica que eu já falei aqui para vocês do yoga, ayurveda, a meditação sempre depois da minha prática de yoga, ou outras coisas que eu possa fazer, o que eu posso deixar como referência para as pessoas, assim, o que eu faço? Eu não desisto. Uhum. Eu acho que, independente do que eu for fazer, a corrida que eu cito no livro, tem gente que pinta. Conversei outro dia com o professor Miguel Nicoleles, que ele falou assim, a prática de introspecção dele, de conexão, é a pintura, para ele fazer ciência e neurociência. Existem muitas práticas de conexão, mas eu acho que existem posturas, e no yoga tem isso, né, posturas. Uhum. Eu acho que o que eu posso dizer é que isso eu tenho certeza. A única coisa que eu posso dizer para você, Ana, feliz ou triste, certa ou errada, trabalhando mais ou menos, comendo melhor ou pior, praticando, tem épocas que eu pratico 2 vezes por dia, tem épocas que eu não consigo praticar. O Uhum. que eu tenho como característica, eu não desisto. Sim. Então eu posso estar muito feliz, eu sei que aquilo vai mudar, e daqui a pouco eu vou estar Uhum. triste. Uhum. E eu posso estar muito triste, quando eu estou muito triste, Também vai quase mudar. adoecida, eu sei que vai passar, e eu sei. Então eu não desisto. Acho que a única coisa que eu posso falar sobre mim mesma é que eu tenho essa característica de saber que existe um meio, e Que é é a ele que eu busco, equanimidade. dentro e E é fora. nesse meio, agora eu vou pegar um gancho, porque eu achei tudo isso muito lindo, muito lindo. Assim, realmente é isso, né, os picos não são informação, e não são Informação. permanentes, não são permanentes. Nenhum pico, dizendo modo grosso modo, nenhum pico é bom. Nem o de super alegria, nem que é aquela euforia, nem o lá de E vai baixo. acontecer, mas Vai saiba que não vai durar. acontecer, não vai durar. Então é a equanimidade, que é isso que a gente aprende muito no yoga, no ayurveda. E aí, como um caminho possível, como um caminho do meio, foi com essa mentalidade, foi com esse motor que eu escrevi o meu livro. Que O linda. meu primeiro livro, o meu primeiro filho literário, Autenticidade, o Melhor Tempero da Vida. E eu tô mostrando aqui, eu ainda não posso dar para minha convidada de hoje, porque esse daqui é filho único. Filho único. Ele está sendo lançado agora, no dia 5 de Que novembro. lindo, sucesso. Então eu trouxe realmente só para contar aqui para nossa audiência que o lançamento está próximo, já é na semana que vem. Gente, momento jabá, tá? Petra, licença, Petra. Igual quando eu vou pegar os eletrônicos dos meus filhos, a minha amiga chorou de rir esse final de semana, porque eu vou, licença, vou guardar. Bem plena, licença. Petra, licença, deixa eu fazer meu jabá aqui do meu livro, Autenticidade, o Melhor Tempero da Vida. O lançamento agora pela editora Diostre. Lançamento agora no dia 5 de novembro, na livraria Drummond, no Conjunto Nacional, às 19 horas. Eu espero que todas vocês que estejam em São Paulo, possam estar presencialmente lá para me dar um abraço. A pré-venda, eu abri a pré-venda essa semana, e aí quem comprar na pré-venda recebe o livro com uma dedicatória. Então isso é lindo. Uma doação minha de tempo aí, porque, enfim, eu faço questão de colocar essa dedicatória. E as 10, eu não sei, eu tô gravando esse podcast um pouquinho antes, eu não sei, as 10 primeiras ganham um marca-página com a minha aquarela.
Então aí também é uma coisa muito única e exclusiva. E eu espero te ver lá, Petra, porque Que aí lá lindo, eu estarei te lá. entrego o meu, eu te entrego um que esse daqui eu não posso. Mas, bom, o meu momento jabá já foi, que eu tô muito emocionada com essa possibilidade de colocar esse material aí. Filho, né? Um filho no mundo, Porque olha, totalmente. demorou mais que uma gestação para sair. É, No meu caso, demorou mais. 1 ano, um pouco mais de 1 ano. E como eu guardei isso em segredo? Gente, eu não contava pra ninguém, eu não tinha coragem de contar, Pétria, Estava escrevendo? que eu estava escrevendo, não Louco, né? contava. Eu É só fui falar uma nem pra minha família, é. eu só fui falar depois, assim, que já estava tudo engatilhado, é que eu fui falar. O nível de exigência, né, que a gente tem. Eu falava: Muito "Vai que não dá, vai que eu paro, vai", mas eu também sou das suas, eu não desisto, é. eu não desisto. Se eu falo que eu vou fazer, eu faço. Tem coisas que eu adio por um tempo e demoro um pouco mais, porque eu acho que é isso também, é digerir e saber, O mudar a tempo. rota, saber ser flexível até com os nossos planos, É. mas também não desistir, porque às vezes a gente coloca de lado um sonho e depois se arrepende. Então, a gente não pode se arrepender daquilo que não foi feito, né. Pétria, olha, assim, que Que lindo. delícia ter você aqui, Rápido, né, que que passa. rápido, essa conversa foi, assim, podia ficar aqui muito tempo com você, foi muito gostoso, eu absorvi tudo, tudo. Que bom. Eu falo, eu até estava repassando aqui com a minha equipe antes o roteiro, eu falei: "Então gente, mas vocês sabem, né, que eu faço o roteiro, mas É aí só uma base. é uma base", porque realmente eu peguei 2 perguntas daqui só para não passar em branco, porque eu tive trabalho para fazer o roteiro, tá. Então eu também acho injusto comigo não fazer Não nenhuma falar. não falar nada, porque eu passei o domingo fazendo o roteiro dos meus episódios Mas uma coisa de linda também, hoje. né, que é a gente poder trabalhar, né, e cada vez mais as mulheres poderem trabalhar com o que amam, né, É, arranjar alguma maneira, eu digo mulheres, porque não foi fácil o nosso caminho até aqui, mas que sejam homens ou mulheres poderem construir esse espaço de fazerem e botarem a sua impressão no mundo. Isso é único, isso é muito bonito. é, é, é especial, um lugar de fala. Pétria, eu te agradeço imensamente, de coração, essa conexão não foi à Não toa. mesmo, é verdade. Impressionante. Eu estava aqui te ouvindo, eu estava assim: "Ah, gente, tô boba", porque muitos mais eu te ouvindo, eu vi muitos mais pontos em comum. Aham. Então eu queria, Petra, que você, por favor, agora olhasse ali para aquela câmera e contasse mais sobre os seus projetos, do seu próximo livro, quando sai, Uhum. se você quiser contar mais sobre, enfim, faz aí, agora é o seu jabá. Bom, eu tô muito feliz de estar aqui, a coisa mais linda, realmente, cada vez mais eu tenho topado estar com pessoas que me alimentam e que a gente possa trocar nesse ambiente tão fértil. O Escute tá indo super bem, eu quero muito que todos leiam Escute Teu Silêncio, porque realmente esse primeiro filho, ele não é só um livro para mim, ele é muito amálgama de muita pesquisa que eu fiz nos últimos 20 anos e que se tornou material, né, então isso é muito precioso para mim. Eu tô todos os finais de semana na CBN ao vivo, né, tem o podcast do Revista CBN, vai ao vivo na rádio CBN para todo o Brasil, mas para todo mundo, porque a gente também tá no YouTube e você pode também escutar pela Globoplay, sábados e domingos, ao vivo do meio-dia às 15h, depois no YouTube eu tô sempre lá, só pesquisar Pétria Chaves, Revista CBN. O segundo livro, ele tá no forno, como eu te disse, acho que tem aí provavelmente meados de abril do ano que vem ele sai, tô numa primeira versão dele, falando um pouco é um pouco uma continuidade do Escute, mas com um passinho a mais que eu acho que vocês vão gostar demais, principalmente quem se interessa por esse estudo, essa investigação pessoal. Tô fazendo essa pesquisa, já entreguei a primeira prova, deve sair lá para meados de 2025, abril, maio de 2025. E é isso, sigo muito com muitos eventos falando do Escute, muitas rodas de conversa com homens e mulheres, mas muitas mulheres se interessam por esse assunto. Viajo pelo Brasil divulgando o livro, falando, fazendo essas rodas, e nas minhas redes sociais também sempre tem uma troca muito grande, porque nas redes, Ana, eu acabo colocando muito dessas informações também. Uhum. Claro que eu uso de maneira pessoal, mas também muito profissional, colocando ali conteúdos, fazendo uma curadoria de livros e nomes que eu acho que vale a pena a gente divulgar e dar palco. Acho que é um pouco
da minha profissão de fé. Nas redes eu tô como @PétriaChaves, você pode ir lá, me seguir e também conversar comigo se alguma coisa aí te chamar a atenção. Eu tenho certeza que nossos ouvintes, assim, vão amar esse episódio. Você realmente é muito Que generosa. fofo. Muito, muito. Eu espero que vocês tenham quem curtiu, encaminha para quem você acha que faz sentido receber esse material. Se inscreve aqui no meu canal para você não perder nenhum episódio, ativa o sininho. Aí vai lá o pessoal da edição colocando todos os botões para vocês não se perderem. E eu espero você na próxima quinta-feira ao meio-dia, aqui no meu canal. Um beijo. Obrigada, Pétria. Eu que De agradeço. novo, namastê. Adorei. Namastê. Namastê. Obrigada.